A seca é uma boa notícia para os leões. Cedo ou tarde, todos os animais precisam vir aqui beber água. E os leões estarão esperando por eles, prontos para atacar ao primeiro sinal de fraqueza. Mas estes búfalos são veteranos da guerra com os leões. Eles lutaram antes e venceram. Viajando em manadas de mais de 100 animais, eles têm uma força descomunal. Até os vulneráveis bezerros ficam protegidos entre os búfalos de 1 tonelada, 5 vezes o peso de um leão adulto. O grupo bem menos numeroso de leões tem os seus próprios filhotes para cuidar. 2 machos e 6 fêmeas protegem uma ninhada de 3 filhotes. Leões em crescimento podem devorar até 11 quilos de carne por semana. Um búfalo é suficiente para alimentar uma alcateia inteira por 4 ou 5 dias. A manada dos búfalos é poderosa, mas logo os leões terão de testar as defesas deles e não será fácil. Forte e ágil, um touro sentinela consegue facilmente repelir o ataque de um leão usando seus chifres letais. E se a manada avançar contra a alcateia, as pisadas das centenas de cascos poderiam esmagar qualquer leão. Os leões conhecem o perigo. Dias atrás, este filhote machucou-se dessa forma. Ele escapou com o quadril quebrado. Mas aqui, sem proteção, um ferimento tão grave é como uma sentença de morte. O filhote não conseguirá acompanhar o restante do grupo. A mãe esperou o máximo que pôde, mas o ferimento não está melhorando e há outras bocas para alimentar. Finalmente, a alcateia decide seguir adiante. Abandonado, o filhote terá poucas chances de sobrevivência. Não chove há um mês. O rio é apenas uma lembrança. Sob o sol inclemente, a temperatura no parque ao meio-dia sobe para 40 graus Celsius. Obrigados a poupar água e energia, leões adultos dormem até 20 horas por dia. Mas os filhotes não. Eles estão ávidos para brincar, desatentos aos perigos à espreita. Mas a mãe está atenta. Ela avistou um bando de búfalos dirigindo-se para o leito do rio em busca de grama nova. Para uma presa mais frágil, esta seria sua última refeição. Mas o búfalo está bem equipado para qualquer desafio. Os leões jovens estão prontos para o ataque. Mas é o búfalo que detém o controle.
Ele está confiante o bastante para virar as costas ao inimigo. Forte e seguro de si, o búfalo até se dá ao luxo de provocar seus antigos adversários. A alcateia de leões precisa de uma boa dose de humildade. Os búfalos parecem estar dominando o Ruaha, mas outra fera enorme os mantém em seu lugar. O maior animal terrestre do planeta, o elefante africano. 2 metros mais alto do que o búfalo e pesando 6 toneladas, o elefante é o senhor do charco. Ele bebe até 120 litros de água por dia, não deixando outra alternativa ao búfalo a não ser afastar-se. Há uma rígida etiqueta aqui. O grande cede lugar ao maior. O gesto de submissão do búfalo renova a coragem dos leões jovens. Eles estudam cada movimento do animal, esperando pelo menor sinal de vulnerabilidade. Com a ousadia de uma gangue adolescente, eles não resistem à oportunidade de testar suas habilidades como caçadores. A mãe mantém-se na retaguarda. Se vão aprender, precisam aprender com os próprios erros. Pode parecer uma brincadeira de gato e rato. Mas enquanto a mãe observa, os riscos aumentam. Os leões pagarão um preço pelo atrevimento. Esta batalha chegou ao fim. Mas a guerra continuará. E os leões ganharam uma experiência valiosa que poderá ser útil no futuro. Ainda agitado depois da luta com os leões, o búfalo junta-se ao grupo dos solteiros. Estes machos mais velhos separaram-se da manada de idade reprodutiva. Não mais interessados em cortejar as fêmeas, eles agora se preocupam com questões de conforto, principalmente lama. Neste calor seco, uma poça de lama é a sorte grande. Ela bloqueia o sol, refresca e repele insetos ao mesmo tempo. A lama traz um alívio bem-vindo para o calor, mas dura pouco. O terreno está secando e logo obrigará amigos e inimigos a uma proximidade perigosa. A alcateia está ficando desesperada por água. Leões precisam beber bastante a cada 2 ou 3 dias. Mas o rio atrai todos os tipos de animais sedentos. E às vezes, até um é demais. Leões e elefantes, em geral, não são inimigos mortais. Embora um elefante possa esmagar um leão, caso precise, e filhotes de elefantes, às vezes, são mortos por leões. Ambos são cautelosos. Não há brecha para negociação entre um leão de 130 quilos e um elefante de 2.700 quilos. As batalhas devem ser cuidadosamente escolhidas. Esta é abandonada. A alcateia está ficando faminta. Se os leões não se alimentarem logo, ficarão fracos demais para caçar e isso poderá levá-los à inanição.
Com suas reservas de energia se esgotando, eles terão de se contentar com menos. Javalis africanos, apesar de pequenos, são difíceis de serem capturados depois que pressentem o perigo. Os leões dependem de técnicas de emboscada. Eles são velocistas, não fundistas. Os leões precisam da carne para obter energia, e um javali africano dividido entre eles significa pouco mais que um petisco. Embora não tenha participado da caçada, é o macho que fica com a parte do leão. Medindo quase o dobro do tamanho da fêmea, ele é o dono da presa. As fêmeas terão de esperar ou caçar outro animal. No calor sufocante do meio-dia, uma trégua inquietante se instaura no Ruaha. Aqui, leões e búfalos são inimigos íntimos. Estão em igualdade de condições, envolvidos em uma guerra fria à beira da violência. Neste momento estão em um impasse, entre descansar ou pastar. Mas nenhum dos lados pode baixar a guarda por completo. Nesta proximidade, o território é valorizado e os limites, muitas vezes, ultrapassados. Quando os búfalos ficam valentes, os leões recuam. A mensagem é clara. Mas este adolescente ingênuo permanece aqui para testar os limites. Mesmo que apenas por alguns instantes. Os leões estão cansados. Não conseguem ter suas 20 horas de sono quando os búfalos estão por perto. Em vez disso, cochilam quando podem, mantendo-se alertas o suficiente para conseguir uma possível refeição, que pode ser um impala. Os impalas têm de ficar sempre na defensiva contra os leões. Ficam perto dos babuínos, que dão um grito de alerta quando um predador se aproxima demais. Os babuínos, menos carnudos, estão a salvo, contanto que os impalas estejam por perto para pagar o pato. É uma boa chance para os jovens aperfeiçoarem suas habilidades de caça. A primeira lição é como aproximar-se da presa sem ser visto. Mas este jovem não tem a paciência necessária. O erro do novato estragou a caça. Sem os impalas para atrair os leões, os babuínos de repente tornam-se o alvo principal.
As árvores altas oferecem alguma segurança, mas não muita. Leões conseguem subir em árvores, mas estes galhos não suportariam um felino de 90 quilos. Assim, o jovem contenta-se com um pouco de intimidação. É hora dos leões seguirem viagem. A presença deles já ficou evidente aqui e eles ainda precisam de uma refeição de verdade. Os leões podem andar mais de 30 quilômetros em busca de uma nova área para caçar. Embora seu território seja extenso, eles percorrem um caminho estreito, permanecendo próximos ao leito do rio cada vez menor e às presas vulneráveis. A luz do dia revela uma mudança repentina na alcateia. Uma fêmea recusou-se a seguir com o restante do grupo. Ela guarda um segredo. Com apenas alguns dias de vida, os olhos deles mal se abriram. Estão fracos e não podem viajar. No mínimo, um mês se passará até que possam juntar-se ao restante da alcateia. Por enquanto, a camuflagem natural é sua única defesa. Se ela os proteger, um dia ela será a arma secreta deles. Nesta paisagem, um leão pode facilmente virar uma pedra. Sem saber, este impala dirige-se a uma armadilha mortal. Mas o predador hesita. A alcateia avistou uma oportunidade melhor. Um cudo. A camuflagem é tão eficiente que os leões parecem emergir do chão. Trabalhando em equipe, os leões conseguem abater presas mais de 2 vezes o tamanho deles. Para os leões, acompanhar uma alcateia é mais do que um benefício social. É a possibilidade de alimentar-se. Com uma presa de 180 quilos, todos têm lugar à mesa. A próxima refeição dos leões nunca está garantida. Quando tem oportunidade, eles se fartam, cada um devorando facilmente de 25 a 40 quilos de carne. Embora haja limites. Aqueles que conseguem manter a comida no estômago precisam lidar com as consequências.
Por algumas horas, os leões estarão exaustos e prostrados. É um descanso merecido, mas eles não conseguirão fazer a digestão em paz. Com o fim da tarde, surge uma peste sugadora de sangue. É uma praga de proporções bíblicas, e nem mesmo o poderoso leão fica livre. A mosca tsetse transmite uma doença potencialmente fatal chamada doença do sono, que pode infectar homens e animais. Com o tempo, leões e outros animais selvagens desenvolveram resistência à doença. Mas o gado comum não conseguiu, e por isso fazendeiros não puderam criar manadas no Ruaha. Graças às moscas, os leões permanecem os reis da região, mas eles pagam com sangue. As moscas indicam que a estação seca está em sua pior época. A batalha iminente entre inimigos íntimos está em vias de eclodir. O Ruaha agora está tão quente quanto um forno. O menor movimento requer energia e água. Até a sombra mais exígua é procurada. Os búfalos estão sentindo a pressão, estão perdendo peso e começando a se enfraquecer. Sem água, não demorará muito para que percam todas as defesas contra uma alcateia de leões famintos. Viajar em grupo dá alguma proteção aos membros fracos e desidratados da manada. Mas, nesta seca, os leões estão ganhando força. A alcateia precisa escolher o momento com cuidado. Este búfalo guia suspeita do perigo. Mas a sede empurra a manada adiante. As margens íngremes separam a manada, comprometendo sua defesa habitual. O búfalo corre maior perigo quando bebe água. Por isso, a evolução o tornou bastante alerta. Sua garganta aberta consegue ingerir quase 30 litros em apenas 6 minutos. As narinas pressentem o perigo no ar. E os ouvidos sensíveis são capazes de ouvir o primeiro sinal de encrenca. Foi apenas o alarme falso de um babuíno presunçoso. Mas quando um búfalo dispara, todos disparam, reagindo coletivamente à ameaça de perigo como um só organismo.
Uma manada pode parecer displicente, mas na verdade é altamente organizada. As fêmeas e os bezerros ficam no centro e os machos nas margens defensivas, com guias experientes mostrando o caminho. Também há pássaros vigias no topo. Luandos pegam mais de 7.000 carrapatos por dia, uma recompensa generosa pelo serviço pessoal que prestam. Eles também oferecem ao búfalo uma visão privilegiada de qualquer perigo iminente. Os leões avistaram algo. Alguns machos afastaram-se da segurança da manada e vieram pastar próximos da água. Os luandos estão a serviço como vigias. Os pássaros dão o sinal, mas o búfalo demora a reagir. Perdeu um tempo valioso, embora seja veloz. O búfalo sem rabo que lhe ultrapassa será o escolhido. Para impedir que os leões consigam segurá-lo pela traseira, o búfalo precisa permanecer de frente para o inimigo. Os leões sabem que devem evitar os chifres afiados do búfalo, que podem facilmente perfurar sua pele. Este touro já lutou com leões antes e salvou sua vida, mas perdeu o rabo. A experiência lhe permitiu escapar por um triz mais uma vez. Os leões não tiveram sorte. A vários quilômetros dali, a jovem mãe leoa enfrenta seus próprios problemas. Há cães selvagens na área. Este é um ritual que precede a caça, enquanto se preparam para matar. Eles são seguidos por hienas ansiosas pelas sobras. Os cães e as hienas são uma ameaça mortal para os filhotes de leão. Para despistá-los, a mãe precisa mover seus filhotes com um intervalo de poucos dias, até meio quilômetro por vez. Um por um, ela os carrega para perto do rio para alcançar o resto da alcateia. A estiagem concentrou vários rebanhos perto das margens do rio, cada vez mais seco. As tentativas frustradas de caçar um búfalo deixaram a alcateia faminta. Os leões precisam comer novamente e logo. Eles terão de escolher um alvo mais fácil desta vez. Muitas caçadas não tiveram resultado e os leões podem morrer de fome. As zebras podem ser ligeiras, mas o mais importante, elas não têm chifres. Este é o tipo de presa que uma leoa veterana deveria ser capaz de capturar sozinha.
Em um ataque isolado, ela abocanha a traqueia. E a vítima morre por asfixia. A destreza desta caçadora é um grande trunfo para a alcateia. Enquanto os leões digerem sua refeição, no novo abrigo, os filhotes também se alimentam. As necessidades destes predadores em crescimento são um fardo extra para a mãe. Sem a ajuda da alcateia, ela tem a responsabilidade de alimentar a si mesma e a sua prole. Os filhotes ainda não comem carne, mas a mãe precisa estar bem nutrida para amamentar a ninhada. Um búfalo grande poderia alimentar a jovem família por uma semana. Mas atacar sozinha uma manada de búfalos é muito arriscado. Centenas de búfalos surgem de todas as direções para dividir as últimas poças de água remanescentes. Sobrou tão pouca água que eles precisam se revezar para beber. O desespero e a competição estão fragmentando o grupo. As defesas da manada estão caindo e as fêmeas e bezerros mais vulneráveis correm o risco de se expor. A leoa precisa tirar vantagem disso. Ela não conseguiria sozinha abater um adulto, mas talvez consiga isolar um bezerro. A mãe consegue acuar um animal. É uma búfala adulta. E a ajuda aparece na hora certa. Uma fêmea veterana da alcateia principal a segura. Suas garras esforçam-se para firmar-se no couro duro. Agora é a vez da mãe fazer a parte dela. Se ela conseguir abocanhar o nariz, as leoas podem controlar o búfalo. Esta é a parte mais difícil e perigosa da caçada, porque os chifres do búfalo podem ser letais. Para abater um búfalo é necessário um trabalho conjunto e destemido, e não há muito mais tempo. A leoa está começando a escorregar. O búfalo consegue escapar. Mas a cada tentativa, os leões aproximam-se um pouco mais do sucesso.
Recoberta de sangue e com o cheiro dos leões, o búfalo volta e desperta grande curiosidade na manada. E ninguém é mais curioso do que os luandos, que se aproveitam da situação. Este ferimento acabará cicatrizando sob o intenso sol africano, deixando a manada com mais uma cicatriz de luta em sua guerra com os leões. Ao envelhecer, os búfalos podem perder os chifres, mas nenhuma blindagem pode protegê-los do inimigo mais insidioso, a seca. A grama acabou e a água está perto do fim. Para todas as criaturas, grandes ou pequenas, a jornada para encontrar água tornou-se uma peregrinação sem tréguas. As poças que restaram são tão lamacentas e sujas que os elefantes as desprezam. Eles procuram abaixo da areia, onde a água é naturalmente filtrada. A maioria dos animais mal consegue sobreviver e a tensão entre eles aumenta. A dificuldade crescente é uma boa notícia somente para a alcateia faminta. Mas o apetite dos leões está prestes a aumentar. É hora da mãe apresentar os filhotes. Com 6 semanas de idade, eles finalmente estão fortes o bastante para acompanhar o grupo. Mas como a alcateia irá reagir diante de 3 bocas a mais para alimentar? É uma tarefa para o macho dominante. Se os filhotes não fossem dele, seriam mortos sem hesitação. Mas como pai, ele defenderá os filhotes com sua vida. O ingresso na alcateia é o maior rito de passagem para os filhotes, a troca do leite da mãe pela carne fresca. Acompanhando os mais velhos nas caçadas, eles aprenderão lições valiosas de sobrevivência. A mãe não terá mais o fardo solitário de cuidar dos filhotes. A alcateia partilhará da responsabilidade. Mas não será fácil. Além de haver 3 bocas a mais para alimentar, o melhor momento da temporada de caça está quase acabando. Em breve voltará a chover, e as grandes manadas deixarão as margens do Ruaha. Feitas as apresentações, os filhotes são levados a um lugar seguro, enquanto a alcateia prepara-se para a batalha. Esta poderá ser a última chance do ano que a alcateia do Parque Nacional de Ruaha terá para matar um búfalo. As apostas são extremamente altas. Eles precisam de uma boa caçada para sustentá-los quando os búfalos voltarem à savana.
Até agora, os fracassos foram muitos, mas desta vez a Alcateia usa todos os seus recursos e ataca em equipe. A parte traseira foi dominada. Cabe à mãe segurar a cabeça e controlar os perigosos chifres. Ela agarra o focinho sensível do búfalo. Se ela tiver forças para segurar, será apenas uma questão de tempo até o búfalo se entregar. Com o giro da cabeça, a traqueia é fechada. A chegada do macho anuncia a vitória. Os leões finalmente triunfaram. O restante da alcateia chega para saborear a presa. Mas as caçadoras precisam recuperar as forças antes de juntarem-se ao banquete. Esta é a maior refeição que tiveram em meses. O primeiro e último búfalo da estação. Os búfalos pressentem a chuva iminente e começam a se dispersar. A temporada de caça terminou. A manada enfraquecida agora pode afastar-se do rio e dos leões. A falta de água aproximou estes inimigos, e com a chegada das chuvas, eles podem se afastar. A água é o verdadeiro mestre destas terras. Os búfalos podem finalmente se fartar com a vegetação dos planaltos, mas quando a próxima seca levá-los de volta ao rio, os leões estarão esperando. Quando isso acontecer, os filhotes já serão adolescentes e os adolescentes serão caçadores experientes, destinados a continuar a eterna batalha entre inimigos íntimos.